E agora, para a gente fechar o nosso sabadão, como diz o Marcos, um prata da casa. Eu acho engraçado o Marcos falar isso, porque sempre tem alguém da jornada, ele chama de prata da casa. E esse cara aqui, eu já falei dele, é um cara incrível também, engraçado, né? A gente não força barra. Eu sempre falo, a jornada é democrática, todo mundo vem. Mas alguns chegam chegando, né? Igual que eu falei da Andresa, do Vitor, né? A gente tem pessoas que chegaram agora e já chegaram chegando. E esse tal de Júnior aqui, caraca, esse cara é uma máquina, muito comprometido com a jornada. Eu tenho uma gratidão enorme pelo trabalho que ele tem feito, né? A paixão que ele tem pela jornada. Eu sempre falo, a jornada é como se fosse um filho para mim. E eu percebo que muitas pessoas chegam e é como se fosse um filho também, né? Nem tio, é filho, então é muito gostoso. Mas eu vou deixar o Marcos te apresentar. Vai lá, Marcos. Muniz, como você falou aí, bicho, esse cara aí, imagina um sujeito polivalente, né? Joga em todas as posições. Ele é coautor, curador, organizador, palestrante, mediador, tudo. Quase chegando no nível de cacique do Muniz, sabe? Mas o Júnior, gente, o Júnior é diretor executivo da GESPRO, mentor e coach em agilidade, inovação, estratégia e liderança, organizador da ConAgile. Fora que eu acabei de falar, organizador aqui, amigão nosso, mais do que colega, amigão nosso da jornada. Júnior, é um prazer, Júnior. Valeu. Muito obrigado aí, pessoal, pelas palavras. É emocionante aí. E fico feliz em dividir um pouco da paternidade da jornada contigo aí, Muniz. Gratidão. Fico feliz aí em estar participando, em estar fechando esse dia. É uma grande responsabilidade. Enquanto eu estou compartilhando aqui meu material, depois me confirmem se já estão vendo. Mas é uma gratidão enorme de ter feito parte dessa jornada aqui especificamente, do livro de liderança, do manifesto que hoje a gente publicou aqui, né, que a gente divulgou pela primeira vez, em primeira mão, e muito contente aí de fazer parte dessa grande família que acabou se tornando tudo isso. Já estão vendo aí já o material? Ou não? Tá beleza, okay. Vai que é tua. Vou seguindo aqui. Então, beleza. Vamos falar então sobre a estratégia ágil, né, Agile Strategy, para liderar os tempos pós-normais. E é engraçado porque a gente falou de conectar com os assuntos que foram discutidos até aqui, e com certeza vejo conexão com muita coisa, inclusive com o que o Victor acabou de falar agora há pouco, né, da parte de estratégia, de como que a gente olha para o mercado e tudo mais. Então vamos explorar um pouquinho mais sobre isso. E eu queria que vocês respondessem aí no chat, né? Essa charge aqui eu publiquei uma vez aqui no LinkedIn, e que fala, né, a transformação digital está a anos de distância, não vejo nossa empresa precisando mudar tão cedo. E aí veio o tio Covidão, né, que eu até participei de um evento mais cedo, e aí que o pessoal falou sobre isso, o tio Covidão, que mudou todo o cenário, né, fez com que as organizações de fato tivessem que se transformar digitalmente. É claro que não é uma transformação digital como tal, como o próprio Victor explicou agora há pouco, mas foram forçadas a fazer essa transformação para poder se adaptar a esse cenário. Eu queria saber se vocês estavam preparados para isso, né? Se a sua organização, se a empresa de vocês tinha algum andamento já nesse sentido, de transformar a sua organização, ou se realmente o tio Covidão veio aí para transformar tudo. Legal? E aí a gente, então, entra num dos conceitos aí que eu vou falar só para a gente introduzir o assunto, que é os tempos líquidos, né? Os tempos líquidos é esse tempo onde tudo se esvai, onde tudo muda com uma rapidez gigantesca, né? Algo que era certo, num momento já vira incerto, e a gente não tem mais certeza de nada daquilo que a gente executa, daquilo que a gente realiza, somente que a gente entra naquele modo que já foi muito falado aqui ao longo do dia, que é no modo de experimentação, que é você testar, que é você validar a sua ideia, que é você realmente buscar junto do mercado, junto do seu usuário, ver se aquela ideia que você está realmente querendo executar, se ela faz sentido e se vai colar, né? Se vai ter fit com a necessidade dele. Então, esse conceito, ele fala muito sobre a gente estar preparado para esse mundo de incertezas. Isso tudo muito casa com o nosso conhecido mundo VUCA, né? Que é o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, volátil, que tem essa mudança constante. A gente vive realmente nesse modo, tem que viver nesse modo, preparado para se adaptar a todo momento, a incerteza, como eu acabei de falar, e as culturas que a gente vivencia nas organizações, principalmente organizações que são multinacionais, que atuam em diversos países, faz com que algo que aconteça em um país possa impactar diretamente outro e vice-versa. Então, tudo está conectado, esse mundo cada vez mais
globalizado, cada vez conectado, e hoje, mais do que nunca, por conta dessas mudanças que a gente teve, né, fez com que o nosso nível de conexão aumentasse mais ainda. Então, tudo isso acaba trazendo um grau de complexidade muito grande e ambiguidade que faz com que a gente não tenha mais aquela certeza de que para um problema exista sempre uma mesma solução, e sim que a gente tenha que ter essa capacidade de se adaptar, ampliar o nosso leque e ter a noção de que para um problema a gente pode ter diversas soluções, N soluções, e aquela que a gente vai utilizar vai ser a que melhor se adapta ao contexto do projeto, da organização, e assim vai. E aí a gente fala um pouquinho sobre os tempos pós-normais, né, que na verdade é o que a gente está vivenciando hoje, né, que é um momento caótico, é um momento onde tudo mudou com uma rapidez, com uma velocidade gigantesca, né, e é esse momento, é esse tempo que vem depois do VUCA, né, do mundo VUCA, porque o mundo VUCA acabou virando normal, porque se a gente olha para os conceitos, né, para aquilo que o mundo VUCA fala, a gente não estava vivenciando já tudo isso, e aí agora tudo virou de ponta cabeça, tudo mudou com uma velocidade gigantesca, que faz com que a gente vivencie um verdadeiro caos. E quem é que consegue se sobressair nesse caos? É quem sabe que a regra do jogo é essa e vai ser capaz de quebrar essa regra, que vai sair da mediocridade, que vai conseguir criar vantagem competitiva, se diferenciar do seu concorrente, do mercado e se destacar, né? E aí entra um pouco no conceito do novo normal. Então isso já tem se discutido nesse período que ainda não é pós-pandêmico, é na pandemia ainda, né? Já se fala disso, qual é o novo normal, qual é a nossa realidade nova, o que a gente agora vai passar a vivenciar na nossa sociedade, nas nossas empresas, a forma de trabalho, a relação de trabalho. Muitas pessoas perguntam, como é que vai ficar agora como é que vão ficar agora as empresas? O home office, ou anywhere office veio para ficar? É uma realidade? Claro que sim, né? Porque se isso já era uma tendência, né? Se isso já vinha acontecendo, essa transformação e essas mudanças fez com que isso se acelerasse com uma velocidade ainda maior, né? Acontecesse, se solidificasse, né, com uma velocidade muito maior. Então, com certeza é o novo normal, essa realidade, esse momento também onde ainda as pessoas vão viver com uma certa insegurança, os efeitos de toda essa crise, essa pandemia, vão perdurar durante muito tempo ainda. Inclusive, hoje eu vi um vídeo que fala que os efeitos, né, tudo aquilo que a gente está vivenciando nesse momento e essas transformações vão perdurar esses efeitos durante 100 anos. Né? Então, o que nos espera daqui para frente? Né? E aí, quem pode nos defender nesse cenário? Né? Nada mais é do que esse líder que foi tão falado hoje aqui, que a gente falou bastante ali dos valores dele nesse manifesto, é esse líder ágil, que consegue conduzir a organização para se adaptar cada vez mais a essas mudanças drásticas, constantes e cada vez mais velozes, né? E aí essa visão mais ampla de liderança, que foi essa que foi discutida ao longo do dia, né, que ele possa ter realmente esse olhar nas pessoas, que consiga realmente valorizar por empatia, que ele possa ter um olhar naquilo que é entregue em forma de valor. Então, tudo isso precisa mudar nesse mindset, como a Andresa bem falou, nesse mindset desse líder e da organização, que nada mais é uma composição de pessoas. Então, as pessoas mudando vão mudar a organização, vão mudar a cultura da organização, ter essa nova visão, essa visão diferente de qual é o papel do líder dentro dessas organizações. Ter essa noção de que tudo muda o tempo todo e a gente tem que ser capaz de se adaptar e, principalmente, ter um equilíbrio, não se prender a modelos. Então, aquele negócio ele deu certo, não acreditar em balas de pratas, não acreditar que, porque deu certo durante muito tempo, vai continuar dando certo, principalmente nesse mundo de constante mudança. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Se apegar ou garantir ou permanecer com aquilo que faz sentido, com aquilo que entrega valor, com aquilo que funciona, mas estar aberto para que a gente possa abraçar novas abordagens. Legal? E aí o modelo tradicional, que é esse que a gente muito falou aqui ao longo do dia também, comando e controle e tudo mais, ele já não faz mais sentido dentro desse mundo, e a gente vive, né, alguns valores que vêm da agilidade, que o Design Thinking também fala, os pilares do Design Thinking, que é a experimentação, a colaboração, a confiança, a empatia, né? Confiança principalmente, né, do ambiente de segurança psicológica, as pessoas poderem se expressar, poderem se colocar, terem voz, elas poderem realmente contribuir e ter uma sensação de pertencimento naquilo que elas estão participando dentro da organização, não é simplesmente cumprir ordem, não é simplesmente executar, e sim, como agora há pouco também o Muniz comentou, tirar as pessoas daquelas tarefas repetitivas ou de tarefas que não são
tarefas pensantes, né, somente executoras, para permitir que elas possam pensar, para permitir que elas possam criar, e aí, através da criação, elas possam experimentar, e aí sim a gente permite que a inovação aconteça dentro da organização. Então, é por isso que é importante a organização estar aberta para esse modelo, para que ela possa continuar inovando e continuar sobrevivendo, né, pelo menos dentro do mercado. E aí a gente fala muito sobre orientação às pessoas, tendência à cooperação, capacidade de agir em muitas direções, a liderança cada vez mais horizontal, quer dizer, colaborativa, participando ali, pavimentando o caminho para que as pessoas possam brilhar, um predomínio cada vez maior do emocional, e aí, né, o que a Andressa também reforçou muito, a questão psicológica e tudo mais, e maior predisposição à mudança. E aí, né, quem conhece aí, ou quem já trabalhou, ou elaborou, ou vivenciou isso dentro da organização, o famigerado 5-year plan. Aquele planejamento que era feito, ficavam-se meses dentro da organização, planejando cada área fazia a sua parte, e depois juntava aquela coxa de retalho para poder sair com um documento ou com um planejamento que ia projetar o que a organização ia ser daqui a 5 anos, o que ela esperava, qual era a sua visão, a sua missão. Será que isso ainda faz sentido nesse mundo que a gente acabou de falar, que muda com a velocidade rápida demais, todo líquido, né, que tudo se esvai pelas nossas mãos, toda a nossa certeza, tudo aquilo que a gente pensou e planejou se esvai com uma velocidade gigantesca, né? Será que faz sentido ainda? Né? Porque, né, como o Peter Drucker fala, a cultura come a estratégia no café da manhã. Na verdade, a cultura come tudo no café da manhã. Então, se a gente não preparar as pessoas, não se preocupar com as pessoas e não colocar as pessoas em primeiro lugar, como a gente falou aqui bastante, a gente realmente vai ter um problema, né, na hora da gente definir a nossa estratégia e principalmente na hora da gente executar. E aí a gente fala muito, né, sobre vamos buscar resultado, e aí o Pablo falou mais cedo, né, na palestra dele, que foi ótima, que depois que ele passou por aquele período, ele inverteu a lógica, e agora é pessoas em primeiro lugar, clientes, e no final, sim, resultados, né? Então, assim que a gente tem que trabalhar. E aí, como é que a gente começa, então, a mudar isso dentro da nossa organização? É preparar as pessoas, né, através de sensibilizações, capacitação, principalmente dos líderes. Então, permitir que os líderes entendam que o cenário mudou, que o mundo mudou. Por quê? Porque tem muitos líderes que ainda estão presos àquela forma tradicional, não se atualizaram, né? E aí o próprio Muniz dá o depoimento dele aí, que há 3 anos deu um clique na cabeça dele quando ele ouviu a palestra do Cristiano. Então, a gente dar essas oportunidades para que esses líderes se desenvolvam. É claro que tem pessoas que elas não vão se desenvolver, pessoas que têm um mindset fixo, que têm dificuldade realmente de conseguir enxergar que esses dons, essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas e se prende àquele modelo mental e dificilmente vão ter condições de desenvolver. Mas outras pessoas sim, talvez falta só esse clique, falta só esse estímulo, né? E aí a gente conta cada vez mais com a colaboração, então a gente já falou agora há pouco sobre isso, então a gente tem que permitir que as pessoas possam compartilhar, colaborar o máximo possível dentro da organização. A gente tem que fomentar isso em todas as frentes, e principalmente quando a gente está falando da estratégia, porque aquela forma da gente planejar a estratégia, como eu falei agora há pouco, que era aquele 5-year plan, que aí vinha uma decisão, um direcionamento, um objetivo top-down, e aí a organização toda tinha que cumprir, isso tinha que ser disseminado. Será que isso ainda faz tanto sentido assim? Será que, se a gente está falando de um mundo cada vez mais colaborativo, é claro que, como o Muniz sempre diz, né, eu concordo muito com isso, colaboração sem alinhamento não é nada. Então, claro que sim, tem que ter um drive, tem que ter um alinhamento, tem que ter um objetivo, sim, que tem que ser definido por quem tem a visão do todo, mas a gente tem que fomentar a colaboração, porque somente através da colaboração é que a gente consegue criar, a gente consegue inovar, a gente consegue se valer da inteligência coletiva para poder realmente criar soluções verdadeiramente inovadoras. E aí a gente promove um engajamento, né, e uma sensação de pertencimento muito maior das pessoas, fazendo com que elas tragam os seus valores compartilhados, né, daquelas pessoas que trabalham dentro da organização, porque uma coisa é o que está escrito lá na parede. E aí, às vezes, a gente chega na organização lá, e aí tem aquela parede linda, decorada, bonita, com os valores, com a missão, e aí aquilo ali não é vivenciado na prática, aquilo ali é só para inglês ver, né? E aí, quais são os valores que as pessoas vivenciam? Porque a organização, como bem a gente está vendo nesse momento, né, não é aquele edifício que agora está vazio, né? A organização hoje são esses 600 escritórios, como falaram aqui mais cedo na palestra, que estão espalhados por vários bairros da nossa cidade, por várias cidades do nosso estado, por vários estados do nosso país. Então, a organização é isso. Por quê? Porque são as pessoas que formam a organização. Então, como que a gente não vai
compreender quais são os valores compartilhados, as ideias, as sugestões, algumas ações de repente estavam paradas, que de repente só faltam algum empurrão para que a gente consiga fazer com que isso venha a contribuir para o resultado da organização. Então a gente tem que se valer disso tudo para que a gente comece a formatar essa ideia, né? E aí a gente faz isso através de um processo imersivo, né? É claro que aqui a gente está falando aí de um grupo de, sei lá, 30 pessoas, que eu acho que é um número razoável para a gente poder trabalhar de forma colaborativa. Se a gente tiver uma empresa, uma organização, pô, Júnior, eu tenho empresa que tem 400 pessoas, como que a gente envolve todo mundo? É claro que a gente não vai conseguir fazer um trabalho desse com todas as pessoas da organização, mas a gente pode trazer pessoas que vão contribuir de cada uma das áreas, a gente pode rodar pesquisa, a gente pode rodar um form para poder apurar aquilo que essa maioria das pessoas entendem como valores, como ideias, como sugestões, que vão contribuir para a formação dessa estratégia da organização, e a gente tem que fazer com que isso aqui aconteça, né? Então, é claro que se a gente tiver muitas pessoas, a gente vai ter que saber escolher realmente quem vai participar e vai poder contribuir de forma efetiva nesse momento. Mas assim que vai funcionar e vai fazer com que a gente tenha esse processo co-criativo para que a gente saia com uma estratégia compartilhada, definida e que bebe na fonte desses valores que todo mundo enxerga dentro da organização. E principalmente, né, a gente tem que fazer uma imersão de verdade. Nem que seja um dia, nem que seja 3 dias, enfim, mas tem que estar todo mundo dedicado para poder garantir que aquele processo de foco, de flow, possa acontecer para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, né? E aí a gente começa a construir, então, qual é o propósito da organização. E aí tem um modelo do Ikigai que a gente pode se basear, pode misturar, combinar ele com o Golden Circle, que também foi citado mais cedo aqui, que a gente vai definir qual é o propósito da organização, definindo qual é a sua identidade, o que ela é, o que ela faz, o que ela não é, o que ela não faz, enfim. Definir o que é a organização, né? E para saber, a partir desse ponto de partida, né, o que a organização vai buscar, o que a organização vai realizar, o que a organização vai fornecer. Por quê? Porque, em geral, as organizações, as empresas, elas focam muito no que elas fornecem, mas não no porquê elas fornecem aquilo, né? Qual é o propósito, qual é o sentido delas fornecerem aquele trabalho, aquele serviço, aquele produto para a sociedade, né? E aí a gente pode começar a definir ações que a gente pode utilizar modelos como o OKR, que ajudam um sistema de gestão que trabalha com metas estruturadas, que tem esse valor para engajar pessoas. E a gente define os objetivos, que aí podem ser os objetivos estratégicos da organização. E isso pode inspirar as demais áreas para poder criar seus próprios objetivos, OKRs, para contribuir em prol desse objetivo da organização, e os resultados que vão permitir que esses objetivos sejam alcançados. E, invariavelmente, para que a gente consiga alcançar esses resultados, a gente vai definir algumas ações que podem virar projetos, iniciativas, parcerias, enfim. Mas a gente precisa, sim, mudar o nosso mindset, mudar o nosso modelo mental, para parar de medir somente desempenho e a gente começar a olhar para isso aqui, né? O quanto que a gente está entregando resultado, o quanto que a gente está contribuindo para o objetivo estratégico da organização. Então, o modelo de OKR, ele ajuda muito nesse sentido e faz com que toda organização trabalhe em prol de um objetivo único, que colaborem e que isso seja um trabalho compartilhado, transparente, que vai fazer com que todo mundo trabalhe em conjunto para alcançar um objetivo único, né? E aí falaram agora há pouco, né, na pergunta que o Mandarino excelentemente fez para o Victor, que fala como que você trabalha em empresas ambidestras, né? Então aqui, quando ele está falando disso, ele está falando de olhar para lá para frente, né? Lá para o horizonte 3, olhar para a disrupção ou para a inovação no horizonte 2, que é onde a gente trabalha nesse modelo aqui do Steve Blank, que ele fala, né, de definir o nosso modelo de negócio atual, que é o modelo que a gente trabalha, como que a gente começa a inovar no nosso processo, como que a gente executa essa melhoria no nosso processo. A gente começa a ver novas oportunidades dentro do modelo de negócio que a gente tem. Então, a gente trabalha um modelo de negócio, mas com alguns novos produtos, né, algumas criações que a gente pode fazer via desenvolvimento daquilo que já está sendo realizado e que ainda não está sendo explorado. Então, a gente começa no processo de execução e procura e até chegar num processo de disrupção, onde a gente olha para um modelo de negócio novo, onde a gente está olhando lá para o futuro e sabendo o seguinte, pô, se eu não fizer isso, o meu concorrente vai fazer e vai tomar o meu lugar no mercado. Tem um case muito bacana que é da Apple, né, que fala justamente sobre isso. A Apple, ela criou o iPod, que fez com que ela renascesse das cinzas, e depois de um tempo ela percebeu que se ela não introduzisse essa função de tocador de música dentro do telefone, alguém ia fazer e ia tomar o mercado dela. E aí ela foi e lançou o iPhone com essa função, matou o iPod, ou quase matou o iPod, mas ela não permitiu que a concorrência o fizesse, né? E aí a gente vai começar a enxergar, então, olhar para o mercado, como bem o Vitor disse, olhar para os nossos stakeholders também, para os nossos clientes, para o nosso usuário, e definir, né, o que a gente vai fazer, quando a gente vai iniciar
seja essas inovações, seja essas melhorias que a gente vai realizar e como que a gente vai realizar isso a fim de garantir a vantagem competitiva, a fim de largar na frente da concorrência, a fim de sair daquela mediocridade e enfrentar o cenário de caos para que a gente consiga se destacar no mercado. Então, quando a gente olha para isso, a gente não pode ficar cego para a concorrência, a gente tem que olhar para esse ambiente onde a organização está inserida, para a gente saber que rumo a gente vai tomar. E aí, olhando para cliente, olhando para fornecedor, olhando para a concorrência, olhando para as movimentações do mercado, olhando lá para frente para a inovação, para as tecnologias, para garantir que a gente está garantindo essa vantagem competitiva perante o mercado. E aí, para finalizar, né, ou para ir finalizando, a gente pode se utilizar de um modelo de um portfólio Kanban, alguma coisa disso, nesse sentido, para que a gente mantenha um alinhamento, transparência, uma visão estratégica de toda a organização. Então, quanto mais pessoas você puder trazer para esse processo, né, de definição de quais são as ações que vão garantir aqueles objetivos que a gente definiu anteriormente, a gente trouxer pessoas de área de negócios, gestores, GPs, POs, patrocinadores, enfim, e alguém liderando esse processo, a gente garante que as ideias que vão chegar ali no funil vão ser revisadas, analisadas por meio de análise de go, não go do negócio, ou de produtos similares que já existam no mercado que possam substituir aquela ideia, a gente criar o nosso backlog, né, o nosso portfólio de projetos, e aí a gente começar a implementar e ter lá no final os resultados daquilo que a gente está implementando, que está sendo implementado pelas equipes. E nesse DONE ali, quando a gente chega no final, pode ser uma validação da ideia, de um MVP, pode ser uma entrega parcial de projeto, mas que vão contribuir para aqueles objetivos que a gente acabou de falar, quando a gente definiu o OKR. Então, veja que isso tudo tem que estar linkado para que a gente chegue no final desse período, desse planejamento estratégico, e a gente consiga ter as ações bem definidas e o que a gente vai realizar naquele período de tempo, né? E aí a gente chega no final ali, claro, dessa imersão, a gente apresenta os resultados, o que foi realizado naquela imersão, quais foram as ações que foram definidas, OKRs, o propósito e tudo mais, apresenta para alguém da alta gestão, principalmente que não tenha participado, ou para outras pessoas que tenham interesse, ou para as outras áreas da organização, de repente fazer uma transmissão para toda a empresa, para que todo mundo saiba o que foi definido, porque quando a gente está falando de transparência, isso é essencial para a gente garantir que a gente vai realmente alcançar o nosso objetivo e todo mundo vai poder contribuir. Foi agora esqueci, da Great Place to Work, que falou isso, né? A gente ter transparência, todo plano ali tá à vontade, ali tá visto por todo mundo, tá transparente para todo mundo sabe o que vai acontecer, né? E aí, claro, né, comunicar isso. Se todo mundo não puder participar ou não puder ver essa apresentação, a gente comunicar isso através de teaser, vídeos, banners, e-mails, enfim, a gente fazer com que isso chegue para que as outras áreas da organização, as pessoas que não participaram, entendam qual foi o propósito, como que isso tudo foi construído e por que a gente está fazendo isso, né? E aí, claro, a gente tem que revalidar esse processo periodicamente, não adianta a gente achar, né, pô, beleza, eu fiz lá meu planejamento, e aí agora eu não vou olhar mais para isso, vou trabalhar despreocupado, né? Mas aí a gente vai incorrer no mesmo erro lá do 5-year plan. A gente tem que revisitar esse processo, porque a gente pode ter novas necessidades, a gente pode ter mudanças no mercado, a gente pode ter novos players entrando, a gente pode ter mudanças na situação econômica, social do país, política, então tudo isso vai interferir. Então, periodicamente, aí eu digo que 6 meses é um período razoável para a gente poder fazer esse processo, a gente precisa revisitar e ver se tudo aquilo que a gente definiu continua fazendo sentido e se a gente vai continuar naquele mesmo rumo, se a gente vai corrigir alguma coisa, se vai mudar, se algo mudou e precisa fazer com que a gente mude as nossas ações e aquilo que a gente definiu anteriormente. E aí, com isso, a gente alcança, então, né, uma visão mais compartilhada, mais realista, então, garante que está todo mundo na mesma página e, principalmente, aderente ao contexto que a gente está vivenciando. Então, como a gente está revisitando esse processo constantemente, a gente garante que a gente está ali andando com as mudanças que estão acontecendo no mercado, que a gente consiga garantir que esse ambiente no qual a organização está inserida está sendo revisitado, está sendo observado, que a organização ela não somente está reagindo, mas também proativamente agindo para poder impactar nesse ambiente, e aí a gente, se valendo de processo colaborativo, adaptativo e de imersão, a gente consegue garantir que a nossa estratégia seja efetivamente ágil e a gente consiga alcançar os objetivos estratégicos que foram definidos. Legal? Pessoal, agradeço muito aí, ficam algumas dicas de livros, né, do John Doerr, que é o Avalie que Importa, Model Generation, o Ikigai, meus contatos aqui, meu LinkedIn, tem um QR Code, fiquem à vontade aí para poder entrar em contato, trocar ideia, eu publico bastante, gosto muito de compartilhar conteúdo, e é por isso que eu estou na jornada, e gratidão aí pela oportunidade, pessoal. Ju, muito obrigada, meu amigo.
Foi muito gostoso de ouvir e a gente tem aqui uma perguntinha. Foi uma das perguntas que já rodou algumas vezes hoje. Eu queria também saber sua opinião. Quais os principais desafios que as empresas brasileiras enfrentarão no mundo pós-normal e como o liderágio poderá colaborar? Perfeito. Primeiro é adotando uma estratégia ágil, né? Eu acho que se a partir do momento que a gente enxerga essa necessidade de ter uma estratégia adaptativa, que a gente tenha uma estratégia que seja definida de forma colaborativa, claro, a gente tendo um alinhamento, tendo um drive que é dado pela alta gestão, que é por esse líder, que ele enxerga o todo, que ele realmente consegue perceber essas nuances do mercado, que nem todo mundo, às vezes, que não tem essa visão do todo, consegue enxergar, tendo esse direcionamento, mas tendo essa colaboração, tendo esse propósito muito claro, definido para a organização, seus valores e tudo mais, isso garante com que a gente consiga efetivamente se adaptar constantemente. Então, esse que é o ponto, né? Porque as organizações do modelo tradicional, da forma tradicional de trabalhar, têm uma dificuldade muito grande de se adaptar, de se ajustar a essas transformações. Então, quando a gente adota esse mindset ágil, a gente adota uma estratégia ágil, a nossa liderança passa a ser ágil, isso faz com que a gente tenha essa capacidade de adaptação muito maior e se valendo desse processo colaborativo e que a gente consiga realmente ter uma visão compartilhada e que a gente consiga garantir a entrega de resultados. Tá legal? Legal, Ju. Mais uma aqui rapidinho. Em empresas tradicionais, o plano estratégico de 5 anos serve para que ela mova o ponto A para o ponto B, mas ações táticas são renovadas anualmente, como mudanças dos planos quinzenais, as metas trimestrais. Aí vem a pergunta: qual a sugestão para o novo normal para essas empresas? Pois é, assim, a gente até pode definir uma visão, né? Quando a gente fala de definir a visão, onde a gente quer chegar, né? Mas só que quando a gente fala de fazer um planejamento estratégico, a gente está remetendo a algo muito detalhado, muito específico, né? E que vai trabalhar ali, talvez, com alguma gestão de mudança, algum plano de risco, enfim, algo que, cara, nesse mundo que a gente vive, é tudo muito incerto. Então, o que adianta? Claro que a gente, não estou dizendo que a gente não tem que planejar, longe de mim, eu trabalho com gestão, eu sei da importância disso, mas eu estou dizendo o seguinte: qual a eficácia da gente trabalhar com um planejamento muito extenso, a muito longo prazo, se a gente sabe que as variáveis que hoje, porque todo planejamento que é feito, ele olha muito para trás, né? Ele olha para o histórico, ele olha para o que a gente tem de verdade, de realidade, de premissa naquele momento. E se a gente se baseia nisso, né? Cara, minuto seguinte, a gente planejou, beleza, tá tudo ok, tá funcionando, chegamos na sexta-feira, tá tudo planejadinho, com todas as premissas. Chegou na segunda-feira, quarentena, ninguém trabalha mais por conta da Covid, e aí? Então, o que adianta, né, a gente realmente ter um desgaste, um trabalho de planejamento excessivo, se isso não vai ser eficaz? Então, a gente tem realmente que ter uma visão, não estou dizendo que não tem que ter a visão, mas chegar a um nível de um planejamento detalhado para um longo prazo, como 5 anos, que é considerado demais. Quantas empresas nascem e morrem nesse período, né? Então, a gente tem que estar olhando muito mais para um processo mais iterativo, revisitado, e que, claro, mire naquela visão que a gente quer alcançar. Legal, Ju. Mais uma aqui para a gente bater um papo. Pensando no seguinte contexto: eu tenho o talento nato de canto. Eu não tenho talento nato de canto, mas se eu estudar, eu consigo até desenvolver a habilidade de cantar. Na sua opinião, ser um líder é um talento e já faz parte do ser, ou uma habilidade que a gente pode desenvolver? Liderança é habilidade, né? A gente até pode ter aquela pessoa que tem naturalmente o dom de liderar, porque ela é uma pessoa que inspira os outros, uma pessoa que consegue guiar os outros, por exemplo. Tem, às vezes, muita habilidade de oratória e de poder de convencimento. Então, tem pessoas que naturalmente já têm isso. Mas isso pode ser muito bem trabalhado, isso pode ser desenvolvido. Então, se a pessoa ela não tem aquela determinada habilidade, ela pode desenvolver, se for do desejo dela, se ela sentir aquilo ali como um gap, ou se ela, para tentar evoluir, né, ou crescer na carreira, ela precisa desenvolver aquele dom, aquela habilidade, sim, pode ser desenvolvido, e isso vai tudo da prática, vai tudo do dia a dia, vai tudo, né, como a gente falou hoje mais cedo, quando falamos do manifesto, né, pega esse manifesto aqui, agora vamos testar, né? Então, o cara que tem um mindset ali mais fixo e que tem um modelo de gestão mais tradicional, se ele quer modificar a forma dele de liderar,
ele pega aquele manifesto ali, cara, deixa eu olhar para isso aqui e deixa eu ver se eu consigo praticar, né, ver se eu consigo fazer com que eu passe a agir de uma forma diferente. E aí eu vou lá e testo, pô, funcionou, não funcionou, opa, preciso melhorar isso aqui, e você vai ajustando e vai evoluindo. Então é assim que a gente consegue ir trabalhando e desenvolvendo as nossas habilidades. Muniz, olha, tenho que te dividir uma coisa que eu não sei se você sabe do Júnior, tá? Ele fala bastante de teste, mas você sabe quantas vezes o Júnior testou empreender? Não. Ele não sabe. Essa eu sei. Ele não sabe. Foram 7, Ju? 7 vezes. 7 vezes. Ele fez um treinamento comigo e aí ele estava contando exatamente dessa parte de se recriar, de se entender, dessa plasticidade, né, que a gente acaba tendo. E ele trouxe para mim isso. 7 vezes que ele empreendeu com ramos diferentes, tá? Não foi com a mesma empresa. Ele, além de tudo, ele consegue testar qual é o ramo que ele ia se adequar melhor. Eu gostei do termo, que agora eu esqueci quem foi que falou termoplasticidade, né? Eu adorei o termo. Foi o Cristiano Barbieri. Foi o Barbieri, né? Adorei o termo. É isso aí. Você vê como é que as coisas marcam, né? Você vê, essa foi a primeira palestra lá, 9 da manhã, 9h30 do Cris, e você trouxe ela agora, né? Que tem a ver com o que a Carol falou. Tudo se encaixa, né, pessoal? É muito legal. Você vê, né, o Carol? A experimentação, ela tem que acontecer, tu tem que fazer, tem que ir para o campo de jogo, né? A gente no livro, os nossos livros sempre falam os porquês e tal. É só o primeiro passo. Se a pessoa não ir fazer lá, né? Se não tiver cicatriz, se não tiver... Você não consegue fazer. A gente mesmo, né, Carol? Você vê. Vai fazer um ano, sábado agora, que a gente fez o evento do DevOps. Você veio de São Paulo para cá. A gente sofreu pra caraca. Para fazer esse evento aqui de 12 sábados, olha quanta coisa a gente já fez na vida, né? Erra certo. Então, acho que é isso. O líder... Eu gostei muito da resposta do Júnior, né? A pergunta foi muito boa, né? Se o líder ele é uma aptidão, nasce pronto ou se desenvolve, né? Eu concordo que todo mundo pode desenvolver, né? Mas o primeiro passo é querer desenvolver pessoas, né?